Galera, se liga nessa pegadinha que aconteceu numa universidade dos Estados Unidos. Um professor, ele foi lá e escondeu uma palavrinha dentro de uma prova e reprovou 32 dos 35 alunos da turma inteira, de uma vez só. A palavra que ele escolheu era Madagascar. Cara, e a parada mais louca disso, os alunos nunca viram essa palavra, tava escondida mesmo. Mas o ChatGPT viu. E esse mesmo erro que reprovou uma turma inteira nos Estados Unidos já fez uma das maiores consultorias do planeta devolver mais de R$1 milhão para um governo. E tá fazendo advogado ser multado até suspenso em tribunal. Então assim, cara, se você usa IA no seu trabalho, no seu canal no YouTube, ou até no teu negócio, fica até o final desse vídeo, porque esse vídeo aqui pode salvar de um prejuízo gigante. E nesse momento tem muita gente se dando mal, cara. Será que o próximo vai ser você? Fica aí. Fala galera, Trunks, Peter aqui. E galera, se me acompanha, vocês sabem, eu tô aqui na internet desde 1999. Comecei na internet em 98 e tal, né? Eu, nesse momento, opero mais de 40 canais monetizados no YouTube. Alguns com dezenas de milhões de inscritos. Eu ganhei prêmio de melhor youtuber 4 anos seguidos. E eu vou te falar uma coisa, eu uso IA todos os dias, todos. Hoje eu uso IA na pesquisa, na produção, na operação dos meus negócios. É normal o uso da IA, né, cara? É normal. Então esse vídeo aqui não é um vídeo contra a inteligência artificial. Muito pelo contrário, estaria sendo hipócrita, né, se eu fosse fazer um vídeo contra IA. Esse vídeo é pra mostrar pra você a diferença entre quem usa IA como ferramenta e quem usa IA como muleta. Porque quem tá usando IA hoje, cara, tá ficando pra trás, tá se queimando com o público, ok? E quem tá usando do jeito certo tá crescendo, tá escalando o negócio. E antes da gente entrar na história, comenta aqui embaixo. Se usa IA no teu dia a dia, se usa IA pra quê? Pra trabalho, pra estudar, pra criar conteúdo? Tu tá usando IA pra fazer trabalho escolar inteiro, cara? Para com isso, né, Mequetrefe? Quero entender como é que tá o jogo do seu lado. E vamos lá, tô olhando os comentários, hein? Bom, vamos lá. O professor Jason Gibson, ele dá aula na Universidade de Alcorn State University, no Mississippi, nos Estados Unidos. Então, o que ele fez? Ele passou uma redação pras turmas dele sobre Revolução Industrial. Tá aí tudo normal, né? Tarefa normal, enunciado enviado online, nada demais, isso acontece. Só que o professor Gibson, ele fez uma coisa que eu, sinceramente, achei genial, achei top demais. Dentro do enunciado, né, dentro da questão dessa tarefa que ele botou lá pra galera fazer, ele digitou uma frase escondida. Como é que ele faz pra esconder, Peter? Ele digitou a frase em branco e o fundo de onde ele digitou tava branco também. Tava invisível pra qualquer pessoa lendo a prova na tela. A não ser que você fosse lá e selecionasse com o mouse, né? Aí dava pra ver o que tá no fundo, mas se você não faz isso, simplesmente é o fundo branco, sério, você não tá vendo nada. E essa frase escondida tava dizendo que a palavra Madagascar deveria aparecer em algum trecho do texto, num contexto completamente sem sentido. Percebe? Ou seja, se você lesse uma questão dessa, fala, pô, peraí, palavra Madagascar, você até perguntar, professor, como assim? Palavra Madagascar? Cara, é como se numa prova que eu passasse pra você, numa questão, eu tivesse, de repente, uma prova de matemática, né? Pô, o Joãozinho tinha 5 maçãs, perdeu 2, quantas maçãs? Ele ficou, responda a questão e ao mesmo tempo boto lá, diga qual o sabor de hambúrguer você mais gosta. Tipo, não tem nada a ver, é uma coisa completamente aleatória, entende? Então você pergunta, como assim, né? Como assim, tio Peter, não é? Não seria? Então, cara, você pensa no que acontece a partir daí. O aluno que leu o enunciado e escreveu a própria redação, nunca viu essa instrução, nunca viu esse comando do Madagascar, da coisa aleatória de Madagascar. Impossível ver, né? Agora, o aluno que selecionou o enunciado inteiro, copiou e colou no ChatGPT, levou junto a frase invisível. Aí o que a IA fez, né? Você jogou lá no ChatGPT, por exemplo, o ChatGPT leu a instrução que tá escondida, obedeceu e, porra, mandou ver lá uma redação sobre a Revolução Industrial, maravilhosa, né? Com pérolas do tipo, Madagascar flutua de lado durante a tarde. Ou essa aqui que eu achei top demais, né? Madagascar foi um jogo de basquete usando uma torradeira. É uma frase completamente sem sentido, completamente aleatória. Então o ChatGPT obedeceu. Só que o aluno, pra escrever uma coisa dessa, meu, ele ia se perguntar pra ele, né? Resultado, 32 dos 35 alunos entregaram um texto com esse Madagascar fazendo coisa aleatória no meio da Revolução Industrial. 32 reprovados naquela avaliação. Só que o problema, cara, não foi só usar IA. O problema foi que ninguém releu o próprio trabalho antes de entregar. Ninguém leu o enunciado, nem o que copiou e colou, né? Se tivesse lido o que a pessoa copiou e colou lá, ele ia ver. Tá escrito Madagascar. E ninguém leu a resposta da IA. Ou seja, a galera tá confiando cegamente na IA, entende? O próprio professor falou isso. Ficou evidente que os alunos nem voltaram pra checar as respostas. Tipo, o cara copiou o enunciado, colou na IA, copiou a resposta, colou na prova e entregou. Foi exatamente isso. Cara, é um robô de carne e osso operando outro robô. Zero cérebro envolvido no processo. Tipo, não tem nada de ser humano ali, entende? Aí tem um plot twist nessa história também, né? Desses 32 reprovados, 2 conseguiram contestar a nota. Peter, pô, como vai contestar uma coisa dessa? Faz sentido, né? Um conseguiu, inclusive, reverter. Sabe por quê? Porque ele usava o modo escuro da tela. E é no modo escuro, a letra branca aparece. Então, o cara, ele viu a armadilha. Ele viu aquela coisa, escreve uma frase sobre Madagascar aleatória. Então, ele viu aquela frase, escreveu a redação normalmente e, mesmo assim, tinha sido reprovado no bolo. Ou seja, a armadilha pegou exatamente quem ela deveria pegar. Então, como que o professor vai falar, não, tu tá mentindo, você não viu isso, não. Pô, o cara tá falando que ele viu antes. Ele mandou bem no que ele fez com o professor, né? Agora, Zé tá pensando, Peter, pode ser coisa de aluno preguiçoso, não tem nada a ver comigo. Será? Eu vou te mostrar o que tá acontecendo no mundo adulto, com gente formada, ok? Com diploma embaixo do braço. Gente que cobra caro pela hora de trabalho. Então tá acontecendo
em muitos locais do mundo inteiro. No mundo, ok? Não é só no Brasil, não. E não é só nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos existe um pesquisador chamado Damian Charlotin, que ele tem lá, ele mantém um banco de dados só de casos de advogados e partes que apresentaram em tribunal citações jurídicas inventadas por IA. O cara tem esse banco de dados de casos que foram clonados de IA, entende? Esses processos que não existem, decisões que nenhum juiz nunca escreveu, frases atribuídas a magistrados que nunca falaram aquilo. No começo de 2026, esse banco de dados já tinha passado de 1.200 casos catalogados no mundo todo. Um ano antes, eram uns 200. E estão aparecendo 5 a 6 casos novos documentados por dia. Cara, imagina o progresso que não tá isso. Tipo uma bola de neve, percebe? Progressão geométrica. Aí, meu irmão, os tribunais cansaram. Só no primeiro trimestre de 2026, as cortes americanas aplicaram mais de 145 mil dólares em multas por esse tipo de coisa. Teve casos de escritórios citando mais de 24 decisões falsas num único recurso. Teve advogado do próprio Departamento de Justiça americano demitido por causa disso. Os caras, meu irmão, com diploma embaixo do braço, casca grossa, trabalhando pro governo. Estão usando IA. Teve advogado suspenso do caso e multado. E a lógica do juiz é simples. Usar IA não é proibido, pode usar. Entregar mentira assinada com o teu nome aí é caso sério, né? Então você percebe o padrão? É a mesma história do Madagascar. Só que agora com gravata, né? O cara foi lá, copiou, colou, não conferiu, entregou. Cara, olha isso. Só que em vez de reprovar uma prova, o cara queima a reputação da carreira inteira. Ele paga multa e vira notícia ainda. O cara, se queima completamente no mercado. E tu acha que empresa grande tá imune? Então senta que lá vem a história, cara. A Deloitte, que é uma das maiores consultorias do mundo, ela foi contratada pelo governo da Austrália para fazer um relatório técnico sobre um sistema de penalidades e benefícios sociais. O contrato foi de 440 mil dólares australianos. Daria basicamente mais de 1,5 milhão de reais. O relatório foi entregue, foi publicado no site oficial do governo. Tudo bonito. Olha o que tá acontecendo. Mas você sabe onde eu vou chegar, né? Até que um pesquisador da Universidade de Sydney foi ler o documento. Encontrou referência a estudo acadêmico que não existe. Citação inventada atribuída a um juiz federal. Uns 20 erros no total, ok? A Deloitte teve que admitir que usou IA na produção desse relatório aí. Ela teve que publicar uma versão corrigida e devolver a última parcela do contrato pro governo. Imagina como uma empresa não se queima assim. Ok, nós usar IA, nós não fazer nada, só pegar dinheiro, jogar no chat GPT e ficar com tudo pra gente. Teve que fazer isso, pelo menos fez isso, mandou bem, né? Pelo menos assumiu o erro. Cara, uma consultoria global, cobrando preço de consultoria global, entregando aqueles alucinados lá de IA sem revisão nenhuma. Então se acontece com eles, cara, pensa bem, acontece com qualquer um que repetiu o mesmo processo. E tem muita gente fazendo isso. Mas, Pedro, por que IA inventa essas coisas? Ela não deveria saber a resposta, Pedro? Ótima pergunta, jovem mancebo e mancebo. E a resposta muda a forma como você usa a ferramenta. Modelo de linguagem não é uma enciclopédia que consulta fatos. Não faz isso, né? Tipo, modelo de linguagem é uma máquina de prever qual palavra vem depois da outra. Treinada com uma quantidade absurda de texto. A única coisa que ela faz é saber qual a palavra que vai vir depois da outra, né? Na maioria das vezes, o texto mais provável também é o texto verdadeiro. Concorda? Porque se a maioria das vezes é porque está sendo usado, né, pela maioria das pessoas. Mas quando falta informação, o modelo não fala, não sei. Você nunca viu o chat GPT falando, não sei, se vira aí, maluco. Não faz isso, né? Nem GPS, né? GPS vai te levando para qualquer lugar. Mas o que o chat GPT faz é, irmão, ele só preenche o buraco com algo que soa perfeito para você. Isso tem nome. Alucinação. Na frase você tá lendo, porra, tá igualzinho. Quer dizer, igualzinho não, tá perfeito, né? Tá perfeitinho o que você tá lendo ali. Mas tá errado a informação. O contexto fica legal, fica bacana, você entende. Mas ele alucinou. E o perigo da alucinação é justamente esse. Tipo, ela vem formatada, ela vem confiante, com cara de fonte oficial. É igual aqueles malucos que tu vê em podcast, né? Falando com embasamento. Não, isso acontece por causa disso. O cara tá inventando, só que ele tá falando tão bonito que tu acredita, né? Quando você confere o que o cara fala, não funciona nada. Quem faz muito isso é político, né? Então você pensa o seguinte, uma mentira mal escrita, você até desconfia. Agora, uma mentira bem escrita, você assina embaixo. É o que esses caras fazem, é o que a IA faz. E é por isso que o erro de todo mundo nessas histórias é o mesmo, que é tratar a IA como solução final, como resultado final. O aluno tratou a resposta da IA como redação pronta. O advogado tratou como petição pronta. A Deloitte tratou como relatório pronto, mandou pro governo que tava pagando, percebe? Então, em todos esses casos, não teve ser humano no processo. O ser humano não participou do processo, foi tudo automático, tudo IA. Então pensa, quando você não tem IA no processo, o que entra no processo? Madagascar, né? Então, ok, Pedro, como que usa certo? Eu vou te dar as regras que eu uso na minha operação com mais de 40 canais, rodando IA envolvido em praticamente tudo, que a gente usa IA, ok? Primeira regra, a IA faz o rascunho, você faz a entrega. Deixa a IA fazer um esqueleto pra você, ok? Sempre vai ser assim, IA, rascunho e você entrega. A última revisão, cara, o último par de olhos antes de qualquer coisa ir pro ar, tem que ser humano, tem que ser o seu, tem que ser alguém da tua equipe. Na minha operação, nada é publicado sem alguém ler, nada. Aí acelera 80% do caminho, mas né, os 20% finais são seus, porque a assinatura é sua, né? A visão é tua, a abordagem é sua. Se der ruim, quem responde é você, não é o robô. Depois, todo fato verificável precisa ser verificado, porque se alguém vai verificar por você, vai ver, pô, tu tá usando IA, tu tá alucinando. Então você tem que verificar o quê? Tipo, nome, número, data, estatística, citação,
lei, preço, aquelas coisas que dificilmente você lembraria se não fosse um roteiro, né? Se a IA te deu um dado, você confere na fonte antes de usar. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas compara esse trabalho só de revisar nessas informações com o trabalho de reconstruir uma reputação destruída, percebe? Ou com o trabalho de começar todo um texto do zero. Você só vai ter o trabalho de revisar essas informações, entende? Os advogados das multas teriam gastado lá 15 minutos checando as citações. Eles preferiram economizar 15 minutos e pagar milhares de dólares e ficar com a reputação lá acabada. Depois, seguindo, né? Usa IA pesado onde o erro custa barato. E aí você revisa pesado onde o erro custa caro. Como assim, Peter? Você faz brainstorm de ideias, primeira versão de texto, resumo de material, começa a organizar os dados. Como é que é a organização de dados? Pode soltar IA, ok? Porque se vier bobagem, você descarta e ninguém se machuca. Agora, contrato, relatório para cliente, conteúdo que vai pro ar com o teu nome, informação de saúde, informação jurídica, informação financeira. Aí, cara, a revisão é inegociável. Depois, quem revisa precisa entender do assunto. Essa é a regra que ninguém fala. Você só consegue pegar o erro da IA, cara, se você souber mais do que ela naquele contexto. Ou pelo menos souber onde conferir. Sabe onde conferir tudo? Beleza, aí você tá tranquilo, tá safe. Aí ela não substitui você estudar o teu mercado. Não faz isso. Ela multiplica o conhecimento que você tem e multiplica a ignorância de quem não tem. Cara, 0 vezes 10 continua sendo 0. E seguindo, você dá contexto de qualidade. IA trabalhando com informação vaga, entrega a resposta vaga e vai inventando todo o resto. IA trabalhando com material bom, ou seja, você passou bastante material para ela, ou seja, fonte confiável, instrução clara, a IA vai entregar um resultado 10 vezes melhor. Ainda pode alucinar, mas as chances são bem menores. Tem que lembrar que boa parte das alucinações nasce de pergunta preguiçosa. E eu falo tranquilamente, a gente tá usando IA, é por isso que hoje a gente tá com tanto canal no YouTube. A gente usa em mais de 40 canais Dark, a gente usa IA nos nossos próprios canais que a gente apresenta, a gente usa IA aqui nesse vídeo também, a gente usa IA em tudo que a gente pode usar, porque tá ajudando a acelerar o nosso processo. Mas se você pegar, por exemplo, a transcrição desse vídeo e jogar agora num detector de IA, você vai ver que não vai detectar que isso aqui é IA. Por quê? Porque a gente usa como esqueleto pra dar ideias pra gente, mas a gente coloca a nossa abordagem. Esse roteiro aqui é cheio de improviso mesmo, não tem nem como ser IA, entende? Então existem estratégias pra você não cair em IA slop, que é o conteúdo de IA lixoso, né? Aquele conteúdo que o YouTube remove, que desmonetiza. E dá pra você fazer canal Dark com isso. Mas você tem que fazer canal Dark do jeito certo. Dá pra colocar muito dinheiro no teu bolso, cara. E eu não falo isso porque eu consigo. Eu falo isso porque eu tô vendo meus alunos conseguirem isso. Vou deixar o link do YouTube Dark aqui embaixo. YouTube Dark 2026, que a gente acabou de criar. Tem tudo que você precisa. Mineração de nicho, mineração de canal, quais nichos você deve fazer, quais nichos lucrativos, como fazer na ordem certa o seu vídeo, ou seja, como construir o roteiro, como narrar o seu roteiro com voz de IA, como construir os vídeos através de IA, sem você cair em AI slop. Só que da forma certa, porque se fizer errado, você vai ter teu canal desmonetizado. O YouTube tá apertando a ferida. Tem que fazer certo, tem que usar a IA como ferramenta, não como solução final. E eu mostro isso com todas as estratégias atuais para canais Dark no YouTube Dark 2026. Vou deixar o link aqui embaixo. Quer ter um projeto aqui dentro, de forma correta, que funcione para você, onde eu opero mais de 40 canais e eu mostro para você exatamente o que eu uso nos meus canais? Toca aqui embaixo, vem conhecer o YouTube Dark, vem começar o teu negócio, podendo escalar, podendo colocar em qualquer idioma que você conseguir no planeta Terra, ganhando AdSense de várias fontes diferentes para chegar no final do ano você realmente está com um negócio sólido. Agora vamos lá, eu quero que você guarde uma frase. A IA não substitui competência, né? Ela só amplifica o que já existe em você, o que você consegue fazer. Se você é bom no que você faz e coloca a IA no processo, porra, você vira uma versão muito mais rápida, muito mais barata de você mesmo. Você consegue fazer as coisas com mais otimizado e mais barato no teu processo. Você barateia o teu processo. Se você não domina nada, terceiriza o pensamento para máquina, não tem jeito, cara. Você vira aquele aluno do Madagascar, percebe? Você entrega rápido, entrega bonito pra caramba, acha que tá mandando bem, mas entregou errado. E vai pagar um mico gigantesco, cara, porque imagina a cara de um aluno olhando pro outro. Cacete, agulha. E tem mais um ponto também de longo prazo aqui. A gente tá entrando numa era em que produzir conteúdo, texto, site, vídeo, ficou barato pra todo mundo. Quando todo mundo consegue produzir, o que fica escasso é confiança. Você passa a não confiar mais no que você tá pedindo, em quem tá te entregando certas coisas, serviço ou deveres. O professor perdeu confiança nos 32 lá que ele reprovou. O tribunal perdeu confiança nos advogados. O governo australiano perdeu confiança na Deloitte. Confiança demora anos pra construir. E um Madagascar pra destruir. Percebe? Então, assim, na minha visão, quem tratar a revisão e verificação como parte do produto e não como frescura, vai valer cada vez mais nesse mercado. Essa mentalidade, é o mindset que você tem que ter. Bota na sua cabeça. IA é ferramenta, é pra acelerar. Chegou até aqui nesse vídeo? Comenta aqui embaixo. Madagascar. Quero ver quem que vai comentar Madagascar aqui embaixo. Vai ser legal pra caramba. E você quer começar um negócio sólido no YouTube, sem você precisar aparecer, sem precisar de equipamento, sendo tímido ou não, porque não é você que vai aparecer?
toca aqui embaixo no YouTube Dark. Você só vai ter o trabalho de seguir o método, replicar, colar e aí sim ver os resultados chegarem pra você, porque ali o método tá certíssimo, tá corretíssimo. É o que você vai usar pra realmente escalar o teu negócio. Link tá aqui embaixo, YouTube Dark 2026. Se esse vídeo te abriu a mente, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou estar sempre dando dicas pra vocês de como usar as coisas da forma certa, de como conseguir dinheiro na internet. Tô aqui desde 98, ganhei meu primeiro cheque na internet em 99. Trabalhava com site, trabalho até hoje. Valeu, galera, até a próxima. Aqui não tem isso. Até a próxima. Fui!